Oi, tudo bem, quinto ano? Como que vocês estão? Nós estamos aqui de volta para mais uma aula de artes. Tudo bem com vocês? Eu quero relembrar vocês que nós estamos naquele período de pandemia, né, de isolamento social. Então você, né, e todos nós devemos manter aquela higienização das mãos, né? Devemos prestar mais atenção nisso. Também o uso das máscaras, também sobre distanciamento, né? Vamos nos cuidar aí que em breve as coisas vão voltar ao normal. Então, quinto ano, hoje nós vamos falar sobre arte egípcia. Vocês já ouviram falar? A arte egípcia, né, retrata o Egito. Lembram do antigo Egito, né? Existe até uma história na Bíblia, né, que fala sobre o José no Egito. E o Egito, ele era a maior potência do mundo. Hoje seria aí os Estados Unidos, né? Então, o Egito, ele realmente ele mandava, ele tinha um poder sobre outros países, nas guerras eles venciam, eles eram muito inteligentes, a tecnologia deles era extremamente avançada e eles viveram assim. Isso datas de 3000 a.C. Você imagina como que esse pessoal era muito inteligente, os arquitetos, os engenheiros eram sensacionais. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a arte egípcia, né? Aqui nós temos a foto de um faraó. O faraó, né, ele se intitulava como um deus. Então, ele sempre tinha, né, os monumentos deles, as estátuas, porque ele era reverenciado, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte é parecido, né? A Coreia do Norte também é assim, tem fotos para tudo quanto é lugar do imperador. Então o Egito era a mesma coisa, né? O faraó, o imperador é quem mandava. Então as estátuas, né, estavam em todos os lugares porque ele representava Deus mesmo. Então ele era um simbolismo de Deus, né? Era uma forma dele se intitular o próprio Deus. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Mais uma. Então, tudo que está envolvendo o Egito, né, toda é considerado arte. Então toda a parte da pintura, a escultura, né, toda a parte de decoração, arquitetura, então tudo isso envolve a arte, né, no Egito. Tudo está relacionado a uma coisa só, tá? E as obras de arte deles, que são infinitas, elas sempre estiveram ligadas à religiosidade. Então, aquilo que eu falei, né? O faraó era tido como um deus. Então, ele era respeitado, né? Como um deus. Você pode ver que em cada desenho ela tem uma simbologia, né? Aqui tem um olho, ó. É como se o olho de faraó estivesse em todos os lugares, né? Então sempre tem cobra, águia, tudo isso, né, está relacionado à mitologia, à religiosidade, às crenças religiosas, né? E grande parte, né, eram dessas homenagens, desses desenhos, eles faziam os desenhos, faziam esculturas. Então, tudo isso era uma homenagem aos deuses egípcios, né? Eles não somente aos deuses, né? Então, o próprio faraó mesmo, ele era a figura mais importante, né? E você pode perceber que em quase todas as figuras, as pinturas, o faraó sempre está ali, sempre ele é o mais importante. Aqui mesmo a gente vê que tem uma, tipo como se fosse um anjo, né? É como se fosse um anjo ali reverenciando o faraó. Então, o faraó ele sempre está em maior altura que os demais, né?
Ele sempre tem uma posição de superior a todos. Aqui nós vamos falar sobre as cores, ó. As cores, elas eram muito utilizadas. Então, perceba que mesmo naquela época, as pinturas, ó, eram coloridas, né? Não eram só preto e branco. E eles, como será que eles obtinham essas cores? Eles conseguiam através da extração dos minerais, né? Eles pegavam os minerais, faziam algumas misturas para obter alguma cor ali diferente. E assim, as peças, as pinturas, as esculturas, tudo assim tinha um significado próprio, né? As cores, elas tinham uma representatividade. Cada cor representava alguma coisa para esse povo. Por exemplo, o preto. O preto, ele era extraído do carvão, né? E até hoje, né, gente, a gente consegue utilizar aí o carvão para pintura, né? Ou também eles usavam o óxido de manganésio. E essas cores, né, a cor preta, geralmente eles relacionavam essa cor mais escura à morte ou até mesmo à noite, né? Às vezes representava a fertilidade, né? E o branco, o que representava o branco? O branco, ele representava a paz, né? A pureza, a verdade. Até hoje, né? No final de ano, aí tem muitas pessoas que colocam roupa branca porque tem uma representatividade da paz e tal. E as noivas de branco, né? Representando a pureza. Então, naquela época, o branco ele já tinha esse simbolismo. E eles retiravam uma cor branca, eles extraíam do gesso, né? Do gesso, do cal. Até hoje as pessoas também, elas pintam, né? As suas casas, às vezes você não tem tinta para pintar, que a tinta é mais cara, você compra o cal, né? Um saco de cal, que um saco grande, é baratinho, um saco de cal. E dá para pintar a casa, né? Pintar a parede. Então eles extraíam do cal, do gesso. O gesso também é um material bem barato, né? E dá para usar as cores aí. Vamos ver aqui, o que mais que tem a arte egípcia. Olha só, pessoal, aqui, ó, tem uns símbolozinhos, ó, uns desenhinhos. Esses desenhinhos era a escrita dos egípcios. Então, eles eram assim, sabe, pessoas muito cultas, muito avançadas, né? Porque a escrita, ela leva ao avanço, né? Como a tecnologia hoje aqui, nós somos, né? A gente está na nossa casa e está conversando com a pessoa do outro lado do mundo. Isso aconteceu com o aparecimento da escrita. Então, o que acontecia? Eles, com esses simbolismos aqui, ó, eles conseguiam relatar o dia a dia deles, né? Eles conseguiam relatar alguma coisa sobre os mitos, as suas crenças, aos rituais sagrados, a sua religiosidade. Então, com isso, ó, os arqueólogos, né, os geólogos, estudiosos, eles olham essas simbologias aqui e eles conseguem decifrar, né, o que esse povo está fazendo. A gente não sabe se eles estão indo fazer alguma oferenda, alguma coisa aqui, né, nesse desenho, mas quem entende, né, vai conseguir decifrar lendo aqui embaixo, né. Aqui nesse daqui também você vê que tem uns símbolos atrás, ó, né, cada símbolo ele tem uma significância, né? Bem diferente da gente, que são letrinhas, né? Deles eram desenhos mesmo. E aí, eles acabaram escrevendo também, né? Então, tinham livros de natureza religiosa, tinham livros de natureza moral, né? E um dos livros importantes para a época foi o Livro dos Mortos e também o Texto das Pirâmides, que
foram assim os dois livros assim encontrados que realmente teve muita importância, né? Em paralelo, também havia produções textuais mais leves e jocosas, como no caso do livro A Sátira das Profissões, escrito que critica os incômodos existentes em cada tipo de trabalho. Então, na verdade, era um livro, uma sátira, né? Hoje em dia seria comédia. Eles encontraram esse tipo de livro, né? Que seria comédia. Estavam fazendo só umas piadas mesmo em relação a algumas profissões. E muita coisa foi encontrada, gente, na escrita dos egípcios, né? Muitas coisas importantes mesmo foram encontradas. Para a manutenção de um vasto império como o Egito, a escrita acabou sendo tarefa exclusiva de uma privilegiada parcela da população. Os escribas eram os únicos que dominavam a leitura e a escrita dos hieróglifos, que são aqueles símbolos. Sua formação acontecia em uma escola palaciana, onde os mais bem preparados obtinham cargos de fundamental importância para o Estado. Entre outras funções, um escriba poderia contabilizar os impostos, contar os servos do reino, fiscalizar as ações públicas e avaliar o valor das propriedades. Então, imagine você para o Estado, né? Para o Estado egípcio ali, para o faraó, a importância que tinha em alfabetizar alguns dos seus liderados, porque eles conseguiam contabilizar muita coisa. Até tem a história bíblica, né? A história ali de José. Então ele vai para o Egito e tem uma seca, né? E aí ele contabiliza. Então ele era um homem muito inteligente. Ele dominou ali não somente o Egito, que era a maior potência do mundo, mas ele sustentou todas as cidades que estavam em volta. Então as pessoas iam lá e ele sabia contabilizar que aquela comida ela não iria faltar para o seu povo, né? Que era para os egípcios, né? Para o povo egípcio. Então assim, a escrita era de suma importância. Então eles conseguiam fiscalizar o valor das propriedades, né? Contabilizar os impostos. Geralmente eram os escribas, né, que eram as pessoas mais importantes, que os escribas estavam relacionados à parte religiosa. Então, assim, o povo muito simples, muito comum, não tinha esse tipo de acesso, né? Mas os demais tinham. Então, isso realmente, se já era importante o Egito, revolucionou totalmente, né? A escrita revolucionou totalmente. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma atividade relacionada a isso, né? Relacionada a nossa escrita, a escrita egípcia. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa atividade aqui. É a escrita egípcia. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Olha só. Ó, a escrita egípcia era feita com sinais ou caracteres figurativos, né? Não eram letrinhas que nem nós, eram desenhos, né? Figuras que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos e etc., conhecidos como hieróglifos. A partir dos hieróglifos, os egípcios desenvolveram outros sistemas. Veja agora, resumidamente, como eram empregados esses sistemas. O hieróglifo, ele era considerado sagrado, era utilizado pelos sacerdotes. O hierático era mais simples, utilizados pelos escribas nos papiros. E o demótico, o mais simplificado, era de uso popular. Então, eles se separavam, né? Tinha os mais complicados, os médios, os mais simples. E aqui, ó, nós temos uma tabela. Essa tabela aqui é o alfabeto egípcio.
Então, cada desenho desse aqui, ó, representa uma letrinha, ó. Tá vendo? Esse pássaro aqui, ó, letrinha A, essa bota, letrinha B, essa caneca aqui, letrinha C, D de dedo, né? E de aqui é um braço, F é uma cobra e assim por diante, certo? E aí, pessoal, qual que vai ser a sua atividade? Ó, você vai observar aquela tabela e você vai vir aqui para a segunda página. Na segunda página da atividade, está escrito assim, ó: utilize esta folha para escrever seu nome. Siga os hieróglifos da página anterior. Muitos dos símbolos representam somente o som. Então, tem símbolo ali, gente, que não representa a letra, tá? Representa somente o som. O que você vai fazer? Você vai escrever o seu nome. Só que você não vai escrever o seu nome exatamente como ele é. Você vai olhar aqui, ó, por exemplo, se o seu nome é Maria, ó, vamos procurar aqui a letrinha M, né? Letrinha M aqui, ó, essa coruja, ó. Então vai ser uma coruja. A letrinha A, um pássaro. Letrinha R, uma meia-lua aqui, né? Parece um caroço de feijão. O I, parece uma faca, né? E o A de novo, certo? Então, aqui, ó, seria o nome de Maria. Você pode escrever também, ó, na horizontal ou vertical, tá? Se o seu nome for duplo, nome duplo, faça com a folha deitada, tá bom? Na horizontal. Que daí vai caber o seu nome. E depois você vai pintar, certo? Vai pintar e vai ficar bem legal. Imagine só você aprendendo a fazer, usar a escrita egípcia, os símbolos egípcios, que legal! Então, turma do quinto ano, é essa nossa atividade. Eu espero que você tenha gostado de conhecer aí a arte egípcia. Muito legal, tem muita coisa pra gente ver, tá? Tudo de bom pra você, faça uma atividade bem bacana, continue se cuidando e que tomara que a gente se veja logo, logo, tá bom? Até mais, hein, gente? Tchau, tchau!